que a sua vida meio travada, parece que às vezes é aquela sensação assim, como se você tivesse se tornado ali uma estátua, que você não avançasse, é sempre a mesma coisa. Ou em vez de estar travado no momento, parece que você está preso no seu passado, presa em algo que aconteceu. E parece que depois daquilo, nunca mais sua vida foi a mesma. Já coloca aqui nos comentários. Vamos retomar essa série da manhã, até peço perdão por não ter dado continuidade, que é Café com Princípios aqui comigo, entre 7h47 e 8 da manhã, hoje deu um atrasado, onde a gente fala de assuntos que podem sim fazer você adoecer, de temas que fazem você sair do teu equilíbrio, mas que não tem tanto a ver com a doença, seria o histórico da doença. Porque tudo aquilo, toda emoção que você tem que não gera um movimento, se a gente pensar numa cinemática, na primeira lei de Newton aí, mas se a gente pensar isso no contexto de vida mesmo, emocional, tudo aquilo que tem uma tendência a gerar movimento não pode ser interrompido, porque isso não é interrompido na realidade, isso é reprimido. E emoção que não gera movimento gera adoecimento. Assim, doutor, isso até é uma frase muito boa do meu amigão aí, o doutor Jonathan Leone. E é isso mesmo. Toda emoção que você tem, que você acha que é forte demais e reprime ela assim, não, eu aguento isso, ó, joga aqui nas minhas costas, pode jogar aqui, pode vir que para mim não tem peso. Eu sou couro duro. Toda vez que você faz isso, parece que você esquece daquilo depois de um tempo, mas não esquece. Fica armazenado lá dentro da sua cabeça, de acordo aí com algumas teorias aí, lá no seu inconsciente. Ah, mas se fica armazenado, tá tudo bem. Pior que não. Passa dias, semanas, meses, às vezes anos, às vezes décadas, e você fica uma estátua presa naquilo. E quando você tem contato com algo que lembra aquele trauma emocional, aquela emoção que você reprimiu, você acaba nos dias de hoje tendo uma reação impulsiva, uma reação que nem você entende. Você fica irritada, você explode do nada, mas não existe explodir do nada. É porque houve algum gatilho no momento atual que fez o teu cérebro, sem você perceber, fez ele ter uma catarse, que é o quê? Coisas lá do teu inconsciente vieram à tona e fizeram você ter uma reação de impulsividade. Pode ser um grito, pode ser um pânico. Inclusive, crises de pânico tem muito a ver com traumas do passado que não foram resolvidos. É muito comum pessoas que passaram por bullying, abusos, que tiveram que lidar com mortes de familiares muito próximas e não trabalharam bem aquele luto, no futuro acabar desenvolvendo pânico. Até os estudos mostram que o transtorno de pânico ele é mais armazenado na amígdala cerebral, que são umas memórias mais antigas, mais reprimidas. Agora sim, Café com Princípios, só se você nunca participou aqui conosco de manhã, eu pego muito princípios bíblicos milenares, essa sabedoria que nos ensina. É algo que dá certo, ou quem não faz dá errado há milênios, e se a gente colocar em prática, evita que você fique muito doente. Tá bom? Aqui na parte da manhã, não falo de remédio, mas à noite hoje eu vou dar um jeitinho lá por volta das 19, 19h30, um pouquinho antes das 8 da noite de entrada, eu posso responder essas perguntas aí sobre Aldol, fluoxetina, essas perguntas aí na live da noite. Fechou? Aí qual o princípio milenar que eu trouxe hoje para você? E tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Pois você pode pegar lá a sua Bíblia em qualquer tradução, Gênesis 19, verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E, infelizmente, você ou alguém que você conheça tem olhado muito para o passado e se transformado numa coluna de sal, uma estátua. Acreditando você ou não, você pode
concordar com a veracidade do que está escrito. Se não concordar, você pode usar até como metáfora. Eu acredito, né, no que está escrito na Bíblia. Então ela olhou para trás. Se você não lembra da história, é mais ou menos assim. Ló era amigo de Abraão, primo, né, sobrinho de Abraão. Eles acabaram evoluindo muito depois que saíram lá e começaram o processo de imigração, processo nômade deles lá. Só que daí os familiares, os funcionários de Ló começaram a brigar com os funcionários, com os familiares de Abraão, no ponto de eles terem tido uma ruptura. Ló e Abraão se davam até bem, mas eles tiveram que falar assim, olha, não dá mais, daqui a pouco vai ter uma guerra entre nós. Quantas vezes já aconteceu com você e sua família? Seus familiares, né? Porque se você casou, aprenda uma coisa, sua família é você, seu marido, você, sua esposa e seus filhos, se houver. É uma grande... Inclusive, psicologicamente isso faz sentido. Ah, mas meu pai e minha mãe vai honrar, mas eles descem o nível. Tá? Porque você torna uma só carne depois que você casa. Inclusive, essa desordem familiar gera muito transtorno ao longo da vida. Quantos pacientes que eu atendo que a família dele é o pai e a mãe, e a esposa fica de lado, os filhos ficam em último plano. Ou a mulher lá que eu atendo, os filhos, o marido fica para depois. Deixa eu ir lá na minha mãe primeiro, no meu pai. Isso é um assunto para outra live. Mas enfim, voltando ali na mulher de Ló, ali nessa parte. Aí eles tiveram que separar. Aí o que Abraão falou para Ló? Falou assim, olha, você escolhe. Você quer ir, se você for para um lado, eu vou para o outro. E você escolhe. Daí eles estavam num lugar que o Ló, olhando para um lado assim, ele via as planícies de Sodoma e Gomorra. O que quase ninguém fala sobre isso, que essas planícies elas eram extremamente férteis. Era um dos lugares mais prósperos da época. O outro lado, que Abraão falou assim, ó, Ló, você escolhe, se você for para um lado, eu vou para o outro lado. O outro lado era um monte de montanha. Por que Abraão deu essa opção? E Ló, tá bom, quero ir para cá. Por que Abraão foi correr esse risco? Porque ele sabia que não era o lugar que ele estava que ia fazer ele prosperar. Era quem estava dentro dele que ajudaria ele a dar certo onde quer que fosse. O Ló ele colocava o vínculo muito na terra, no lugar, no material, vamos dizer assim. E fato é que cada um foi rumo, né? Eu imagino essa despedida, teve choro ali entre Abraão e Ló. E Ló era rico pra caramba, só que foi para Sodoma e Gomorra. Lá poderia ser um lugar rico, mas era um lugar de homens e mulheres perversas, promíscuas, cheio de luxúria. Tá? O termo sodomização ele vem disso. É um negócio que, se analisar bem, está querendo acontecer nos dias de hoje. Perda de princípios na família, perda da noção de verdade, como se fosse tudo pode. Então, esse negócio lá era... Cuidado, tá? Que às vezes fala assim, os dias de hoje, nossa, não é como no passado. Hoje está muito pior. Tá, não. Já foi terrível na época do Sodoma e Gomorra. Hoje está num processo de volta a ficar como já ficou. Mas enfim, vamos falar de Gênesis, Apocalipse, né, para hoje. Na realidade, Apocalipse você já está vivendo na sua vida, né? Parece que está o fim do mundo. Tá, não? Dá para melhorar. E aconteceu que chegou num nível, de acordo com o relato bíblico, que Ló teve que destruir... que Deus teve que destruir aquilo lá. E voltando no versículo que eu li para você, a mulher de Ló teve assim a graça de ser salva daquele lugar, porque Abraão estava orando por Ló, que Abraão falou para Deus, vou destruir aquela cidade. Ele não faz não, meu sobrinho está lá, Ló. Olha como é importante você orar, pedir a Deus, rezar por quem você ama, e você percebe que está indo para o buraco. Deus pode não escutar ele que não acredita em Deus, que é ateu, que está fazendo tudo errado e tal. Deus até pode não escutar essa pessoa. Vou ativar o comentário para vocês prestarem atenção em mim, tá? Depois qualquer coisa eu abro e respondo. Só que assim, o poder da oração intercessora. Então, assim, às vezes você fala, nossa, doutor, você estava no negócio, aí eu estou lembrando da minha mãe, do meu tio, do meu irmão,
mas eles fazem tudo errado e tal. Que falar de Deus, mas você que tem fé, você pode se impedir, porque foi o que Abraão estava fazendo por Ló. E Deus mandou uns anjos para salvar Ló e a família dele, que era a mulher mais 2 filhas. E quando os anjos chegaram lá, eles não queriam sair. Não, espera um pouquinho, vão ficar mais e tal. Depois você vai lá em Gênesis e lê o que aconteceu. Fica um pouquinho mais e tal, tal. Até que, com muito custo, saíram, foram lá para um lugar. Aí que acontece? Voltei no versículo que eu li para vocês. Aí a mulher de Ló voltou para trás e se transformou numa estátua de sal. Só que o sal naquela época não era o sal que a gente come hoje. Porque Sodoma e Gomorra, inclusive tem uma descoberta arqueológica recente, lá mais ou menos no lugar onde é descrito pela Bíblia, eles fizeram uma escavação e encontraram uma parte do solo que é composto por sal e enxofre. E não tem nenhum motivo natural que justifique naquela região ter uma área como se fosse do tamanho de uma cidade de sal e enxofre no subsolo. Quem gosta de algumas comprovações, isso aí fica boa para você. Só que então, a mulher virou assim como o solo de Sodoma e Gomorra lá. Sal, com enxofre. O enxofre, não sei se você já sentiu, o enxofre é aquele cheiro do ovo podre que sobe quando você quebra um ovo podre. A moral é o seguinte aqui desse nosso café com princípios. Se você continuar olhando para o seu passado, para o que você deixou para trás, para o que aconteceu com você, você se torna no presente uma estátua de sal, amarga, mal cheirosa de enxofre. Não no cheiro. A tua vida vai perdendo, não é nem o cheiro, ela perde a essência que Deus criou para você viver. Lá na frente, no Novo Testamento, tem uma parte que Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades. Mas lá não está escrito que o passado não pode separar você do amor de Deus. Porque quando a mulher de Ló olhou para trás, ela não estava olhando para a cidade, ela estava olhando para as coisas que ela deixou para trás. Estava olhando para o passado. E assim como aconteceu com ela, pode acontecer com você. Às vezes o sal na sua vida hoje, esse sal com enxofre, é uma depressão, é um estresse pós-traumático de quem passou por algo, ou um luto patológico de quem passou por algo e fica olhando o tempo todo para trás, em vez de pegar essa emoção, ressignificar ela, colocar isso no devido lugar, em vez de reprimir ela e seguir em frente. Muitas pessoas quebram esse princípio. O passado, assim, tem 2 formas de o passado servir para alguma coisa. A primeira delas na verdade, assim, tem uma grande forma. É mostrar para você que você não deve cometer os mesmos erros. Mas tem 2 formas que ele acaba com a sua vida, que o passado acaba a sua vida. Com aquilo que de bom aconteceu e com aquilo de ruim que aconteceu. Oxe, como assim que coisas boas no passado podem me atrapalhar? Pode, já vou falar. Vamos para o mais fácil de entender. Quem te agrediu, quem te oprimiu, quem te traiu, quem te caluniou, quem te assediou, quem, infelizmente, sinto muito por isso ter acontecido, te maltratou, te fez coisas até piores, que não convém eu falar aqui, está no passado. E se você ficar olhando com raiva, com ódio, com mágoa, essa mágoa emocional, o tempo todo para trás, você vai se tornar um homem, uma mulher assim como a mulher de Ló, uma estátua de sal. E quem está no presente, do seu lado, que deveria estar sentindo um sabor da sua essência, de um sal diferente, de um sal que equilibra, que dá sede,
que conserva o que é bom, está vivendo do lado de uma estátua de sal de enxofre. Essa é a forma mais comum de o passado estragar teu presente, estragar sua vida. E o teu corpo, a tua mente, a tua carne não aguenta isso. Principalmente se você tiver uma predisposição genética para desenvolver algum transtorno. Ah, mas genética é algo determinante? Não. Se você olha lá para teus pais, teus tios, seus familiares, seus irmãos, se tiver bastante gente que tem ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, tem uma chance grande de você ter herdado genética para desenvolver isso. O que, entre várias coisas, mas o que pode fazer essa genética que está adormecida em você virar uma doença é você olhar para o passado demais. Da forma errada. Porque isso vai gerar um estresse. O estresse aumenta o cortisol faz metilação de algumas bases nitrogenadas do seu DNA, ele faz acetilação nas histonas que mantém a estrutura da dupla hélice, e daí aumenta a chance de um gene do caos vir à tona e transformar numa doença. Uma forma de você prevenir é parar de olhar para o passado do jeito errado. É tentador, tá? Porque é muito difícil olhar para o passado do jeito certo. Então nem olhe. A não ser que precise resolver. Resolva. Ah, deixa para lá? Não dá certo, né? Até falei que nem olhe, pior que você vai ter que olhar para resolver. Porque o tempo não cura as feridas emocionais que fizeram em você. Não cura. São resolvidas, perdoadas, redimidas, restauradas e por aí vai. Então, para você não virar essa estátua de sal. Mas assim, coisas boas, o senhor falou que, doutor, o senhor falou que coisas boas podem acabar com a minha vida? Pode. Porque o sucesso que você teve, o melhor emprego que você acabou perdendo, sei lá, o relacionamento que era lindo e teu marido, tua esposa acabou te traindo. Então, assim, quando você olha demais para aquilo que de bom você tinha e você não tem mais, você fica presa nas vitórias do passado. Ou, às vezes essas vitórias, essas coisas que deram certo. Gente, como eu atendo pessoas que sofreram tanto e não adoeceram, aí conseguiram prosperar financeiramente, né? Enriquecer financeiramente, os filhos estão bem, tem tudo que sempre sonhou aconteceu. Carro, celular, casa, tal, essas coisas tudo. Aí chega hoje, depois de colecionar tantas vitórias, depressão, ansiedade, vazio, sem sentido para viver. Por que será que justo agora na tua vida que você está tão bem, você está tão mal, tão bem por fora, você está tão mal por dentro? Porque você se tornou escravo das vitórias do passado. Isso gerou em você um culto, quase uma idolatria. Às vezes uma idolatria mesmo pelo sucesso que você teve, pela glória do passado. Mas não é por aí que vai. Porque se você fizer isso, você vai desenvolver dentro de você uma procrastinação. Um medo de fazer algo diferente agora e colocar em risco a sua reputação. Então, se você se tornar escravo da sua reputação, eu vou te garantir isso. Quem é escravo da reputação se torna refém de um futuro, muitas vezes, de maldição. De um futuro de frustração. Porque daí você... Sabe que tipo de gente que sempre fica, eu conquistei isso, eu fiz isso, e agora parece que não faz mais nada? Escravos da reputação. Continue prosperando. Use inclusive uma frase, um versículo bíblico que diz assim: as coisas de boas que aconteceram e acontecem até hoje, não é nem sombra daquilo que há de vir. O que está acontecendo de bom na sua vida, você não pode deixar te prender. Desfrute, né? Comemore quando aquilo acontecer. Mas tenha na sua mente que isso não é nem sombra daquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam Cristo e servem o exemplo dele aqui na terra.
Só para concluir, se a gente avançar de Gênesis e lá para Filipenses, capítulo 3, começando lá no verso 13, diz assim, ó: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado tudo, né? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, poderoso é Deus para esclarecer isso, se você estiver disposto a aprender. Então aqui Paulo deixou bem escrito, né? Prossiga para o alvo. Tá? E o que falta muitas vezes para você melhorar não é o melhor remédio, porque às vezes você até deu uma melhorada com o remédio, mas parece que tem algo que está faltando. Maturidade, crescimento, sair da posição daquela pessoa que você foi no passado e continua sendo agora. É evoluir, é ter uma renovação de mente, assim como está escrito em Romanos 12, verso 2. Ter uma renovação diária de mente, de acordo com o que Cristo ensinou. Isso pode mudar a sua vida. Isso pode resgatar a sua essência. E, quem sabe, até fazer com que você saia futuramente de uma dependência emocional, de um vício químico, uma dependência de uma medicação. Que Deus abençoe você. Não costumo deixar salvo as lives do Café com Princípio. E nem vou deixar. Aí de vez em quando eu deixo. Estava parado. Essa eu vou deixar porque eu sei que você lembrou de alguém que precisa ouvir o que eu falei. Então vou deixar salvo aqui. Ah, doutor, mas e as outras antigas? Está lá para os assinantes. Não sei se está escrito aqui, ó, aqui uma coroinha. Lá fica salvo. Mas a de hoje não é uma questão só de assinante. A de hoje vai ficar para os vagantes. Ou, vamos pensar até, para aquelas estátuas de sal. Porque Deus pode fazer a tua vida sair de uma condição de estátua de sal e você chegar naquela condição que Cristo deixou escrito lá, que eu vim para que você tivesse vida, mas vida com abundância. Deus te abençoe.